Olá, seja muito bem-vindo. É verdade, é impossível ser estudante e procurar um pequeno apartamento numa cidade grande como Estugarda é impossível ter lugar. Foi a minha realidade durante 3 anos, foi o que eu vivi, muito complicado, porque a partida tu és estudante, ainda não ganhas assim tanto, e os quartos, ou seja, os apartamentos, chama-se aqui o apartamento de um quarto, não é? Einzimmerwohnung. E estes pequenos apartamentos têm muita procura, muita procura. Posso dizer que muitas situações, e cheguei a ter conhecimento, até por parte dos senhorios, um pequeno apartamento com um anúncio divulgado nas primeiras 2, 3 horas já tinha se calhar cerca de centenas de propostas, não é? De pessoas que vivem sozinhas ou pessoas que ficam doentes, idosos, enfim, pessoas separadas, não interessa. Interessa é que estes pequenos apartamentos, talvez por também serem mais, claro, mais, um bocadinho mais económicos, têm efetivamente muita procura e para uma pessoa que é estudante e acho que também ser estrangeira, aliado ao facto de ser estudante, dificulta também um pouquinho mais, mas em todo o caso, eu vivi essa experiência durante 3 anos. Tentei encontrar um pequeno apartamento para mim, para ter a minha privacidade, não é? E não consegui, não consegui. Então, na cidade, aquilo que tens a possibilidade, que é naturalmente como em Portugal, noutros países, é o chamado casa partilhada, não é? Aqui chama-se o VG, que é uma casa partilhada em que tu alugas um quarto e depois tens acesso à cozinha, casas de banho, sala, eventualmente aquilo que houver. Mas é claro, eu era uma estudante, mas já com 40 anos, não é? Então, muitas situações que eu encontrei eram casas partilhadas por jovens, não é? Pessoas miúdos, até miúdos, muitos jovens. E muitos estão mesmo ali, querem mesmo estudar e estão ali a levar aquilo muito, muito a sério. Outros querem muitas festas e etc. Quer dizer, é difícil aqui um bocadinho o convívio ou encontrar coisas em comum. Eu cheguei inclusivamente a ser uma vez recusada porque realmente a idade não, não estava ali de acordo, mas eu não queria mesmo viver numa casa partilhada. Em todo o caso, em Estugarda ainda, no meu terceiro ano de curso, eu encontrei um apartamento que só tinha 2 quartos alugados. E eu achei que isso era a melhor opção. Ou seja, a minha sugestão, se alugares um VG e se fores uma pessoa assim como eu que opta pela sua privacidade, pela tranquilidade, queres apenas o teu cantinho para poder estudar, para poder estar em paz, tranquila, e não haver assim muita confusão, não é? E está tudo limpinho, porque quando são muitas pessoas também é tudo muito mais complicado. Temos aqui o problema da higiene. Então foi assim que eu vivi, mas foi extremamente caro. Posso-vos dizer que foi em 2018 e eu paguei 750 € por um quarto, embora fosse um quarto considerado um quarto duplo, era como se fosse uma maisonette. Era grandinho, não é? Era como se fosse um quarto e uma sala, digamos. Mas ainda assim, 750 € um quarto num prédio muito antigo, mas muito, muito central. Eu estava mesmo a 5 minutos do emprego, a 5 minutos do metro, autocarros, tudo. Então foi essa a minha opção aqui em Estugarda. Depois, mais tarde, quando já tinha portanto, o licenciamento, não é? Já estava a ganhar mais, já tens um outro estatuto, ainda assim, continua a ser muito difícil. A sugestão que eu posso dar é, assim, dentro da cidade, é uma questão de sorte. Uma questão de sorte. Eu não, efetivamente, não tive essa sorte, não consegui. E às vezes até posso-vos dizer que houve sítios que eu cheguei a visitar, quartos ou pequeninos apartamentos, em condições que, enfim, eu não recomendo. Sítios muito esquisitos, nem sempre muito limpos, nem sempre
Vou-vos dizer, aparece muita oferta, há também exploração, eu acho que em todo lado, não é? Não é só aqui, em todo lado. Aparece muita oferta e há uma exploração, há mercado, há pessoas que alugam, então quero eu dizer com isto que as minhas sugestões aqui são, se tiveres a possibilidade de ir um bocadinho para fora da cidade, então se calhar é mais fácil. A minha primeira opção, assim que eu acabei o curso e decidi então optar por uma outra situação. Eu disse, olha, não vou continuar aqui a pagar mais este valor exorbitante só para ter um quarto, não é? Então eu optei na altura por encontrar um emprego, na altura uma clínica, onde eu também pudesse alugar um quarto, mas era muito mais económico e eu estava no emprego. E era uma situação que eu na altura achei que era viável para mim. Então foi isso que eu fiz. Fui 6 meses trabalhar para uma clínica, um quartinho ali, mas que era ótimo para mim, tinha uma casinha de banho, também tinha acesso a uma cozinha partilhada e tudo mais, e foi essa a minha solução durante 6 meses. E curiosamente, passado 6 meses depois, também ali nas redondezas, mas isto foi fora de Estugarda, não é? Isto já foi mesmo até na parte da Floresta Negra, já há praticamente uns 200 quilómetros de Estugarda, portanto já foi bem longe, mas era um sítio que eu gostava. Mas aí já tive a possibilidade, através de um conhecimento, depois de alugar o meu primeiro apartamento. Era um apartamento novo também, que era mais destinado a alugar a pessoas idosas, chamam-se aqui Betreuteswohnung, mas não interessa para nada, porque eu pude alugar um apartamentozinho só para mim, um prédio novo, tudo muito normal, tudo muito bonito, mesmo bonito, e então foi essa a minha primeira opção. A minha sugestão é, se tiveres a possibilidade de ir para fora da cidade, é mais fácil, há mais oferta, ou seja, ofertas mais económicas, que a pessoa possa suportar melhor. Depois, há 2 dicas que eu posso dar. Uma delas, através do eBay, de pequenos anúncios, em que tanto aparecem anúncios dos senhorios, muitos anúncios inclusivamente, pessoas que procuram assim os seus contactos. Como tu também podes deixar um anúncio para informar aquilo que tu queres, aquilo que tu procuras, e isso também aconteceu comigo, e depois as pessoas respondem-te eventualmente. Portanto, esta foi uma hipótese, através do eBay, pequenos anúncios. Segunda hipótese, se fores assim para uma localidadezinha mais tranquila, mais para o campo, há sempre aqueles jornais semanais que até normalmente são gratuitos. Eu, por exemplo, agora aqui recebo 2 vezes por semana o jornal local semanal e eu posso-vos dizer que quase sempre nestes jornais vêm anúncios de apartamentos ou aqui o anexo, por exemplo, de uma casa, porque nos sítios rurais há mais casas, não é? E há muitas pessoas que alugam ali uma partezinha da casa ou um andar da casa e normalmente são casinhas renovadas, reestruturadas e eu acho que é uma excelente opção. Eu também já optei por essa situação. Antes de sair de Estugarda, ainda estive também cerca de 6 meses, creio eu, a viver numa parte de uma casa, portanto no primeiro andar. Estava tudo impecavelmente renovado, muito bonito. Só que a desvantagem é que estava deslocada de transportes públicos. Então foi uma altura em que eu também tive aqui, através de leasing, tive assim um carro mais económico possível, mas sem carro não tinha hipótese. Portanto, é a desvantagem quando sais fora da cidade, procura um sítio onde tenhas transportes públicos. Claro que há com menos frequência, não é? Comboios, inclusivamente. Por isso aqui é mesmo uma questão de a pessoa saber e ver quais são as opções que tem. Se tiveres a possibilidade de ter um carro um bocadinho mais económico, para o início talvez, ou se tiveres uma pessoa contigo, é mais fácil, claro. Casas fora da cidade, mais para a zona do campo, existem. Existem mesmo ofertas e relativamente económicas. Relativamente económicas. Porque às vezes até há pessoas idosas que vivem em casas grandes e gostam de ter ali alguém
a fazer companhia, porque se calhar os filhos e a família estão longe e isto também acontece muito. Pessoas que até pessoas idosas que às vezes já passaram pela viuvez. Por exemplo, esta minha senhoria na casa, ela era uma senhora viúva. Tinha a filha num outro andar também, mas até era uma filha com deficiência, por isso também estava ali muito, muito, muito junto à mãe, por isso nem sempre isso acontece, não é? Muitas vezes os filhos até vão para outros sítios. Portanto, segunda hipótese, procurar uma casa assim mais para o lado do campo, onde exista esta possibilidade. Depois, terceira hipótese. Também já aconteceu e eu também já ajudei alguém nesse sentido. É, por exemplo, no teu local de trabalho, divulga mais que puderes, estás à procura de um apartamento. O apartamento aqui tens logo de dizer queres de um quarto, queres de 2 quartos. Divulga, se puderes pôr até um pequenino anúncio, um pequenino folhazita de papel, às vezes até há nos sítios, podes deixar ali um pequeno anúncio, até nos supermercados podes deixar também, depende dos sítios, mas o passa-palavra, não é? É sempre uma coisa que também que ainda funciona muitas das vezes. Eu já encontrei um apartamento assim, através de uma colega que soube de alguma coisa, e eu também, inclusivamente agora quando deixei este meu anterior apartamento, também divulguei, vou deixar o meu apartamento e algum colega, soube de outro colega que também estava à procura muito, muito, inclusivamente há imenso tempo, há mais de um ano, e eu consegui proporcionar o contacto com a senhoria e posso dizer que os colegas ficaram naturalmente felicíssimos. E como podem ver, já eram um casal e também há mais de um ano que estavam à procura. Portanto, é um bocadinho complicado, mas é possível, às vezes temos é que esperar algum tempo. E enquanto esperamos, então tentar encontrar também a melhor opção. E portanto, esta hoje é a sugestão que eu te deixo e muito obrigada por teres assistido. Até breve.